Amigos e amigas da Nova TV, todos nós sabemos da maravilha que é o corpo humano. Sabemos a importância que se tem em fazer exercícios para poder ter uma vida melhor no seu ir e vir em nossa sociedade. Sabemos também que temos uma máquina maravilhosa que é o nosso cérebro. Sempre ouvimos falar do exercício físico, do exercício muscular. Mas hoje vamos tratar de um exercício diferenciado, a ginástica do cérebro. Nós já ouvimos em nossa sociedade a importância que se tem do aprendizado, a importância que se tem da memória e o que você pode fazer na progressão da sua vida, no seu dia a dia, para poder obter uma passagem melhor aqui no nosso planeta Terra. E aqui no final da Rua General Osório, em frente ao São Vicente de Paula, essa casa que presta relevantes serviços à nossa sociedade, ao lado do Sindicato dos Metalúrgicos, onde os homens e mulheres guerreiras da nossa sociedade se reúnem, tem um espaço especial. Nesse espaço, aqui tratamos da ginástica do cérebro. E a gente vai entender como é que faz exercício, como se faz a ginástica do cérebro. Tudo bem? Obrigado, Marcos. É um prazer também recebê-los aqui. E, enfim, a gente está trazendo esse curso para Nova Friburgo, que é um curso que já tem algum tempo, né, uma franquia, né, ele é um curso que começou há 7 anos atrás, já tem algumas cidades no Brasil e agora a gente está trazendo, né, começamos a partir de julho de 2012 aqui em Nova Friburgo. Supera, ginástica para o cérebro. Qual o significado desse nome hoje para a cidade? Eu acho que o nome ele é fantástico, né? Ele traduz muito o que é a nossa proposta de trabalho, que é superar-se, né? É superar a si mesmo, né? É o principal objetivo, é romper com padrões, é sair da caixa, é pensar diferente, é achar alternativas para problemas, né? Achar novas soluções para problemas antigos ou até que sejam problemas novos, mas pensar de uma maneira diferente. Então isso é fundamental, né? Eu tenho uma premissa que eu uso: se você fizer sempre as mesmas coisas, com as mesmas pessoas, nos mesmos lugares, você está propenso a ter sempre os mesmos resultados. Então, se você não estiver satisfeito com seus resultados, que mude as pessoas, os lugares e as coisas que você faz para se obter resultados melhores. Essa premissa em função das pessoas que se matriculam no seu curso. Qual a avaliação que você faz? Quando a pessoa entra e num determinado tempo, após assistir às aulas, a mudança que há. Como é que você avalia isso? Como é essa questão? Olha, nós temos tido assim respostas muito bacanas dos nossos alunos, e embora só com 6 meses de aula, mas 6 meses, 6 meses, né? As pessoas já têm dado assim um retorno muito legal para a gente, dizendo da mudança de hábitos, da mudança que as outras pessoas observaram nela própria, mudanças que ela já sentiu, mas que outras pessoas já disseram: olha, estou observando você mais organizado, estou observando você mais focado nos seus compromissos que você programa para o seu dia. Porque assim, a ginástica para o cérebro, né, o método Supera, ele é, além da ginástica para o cérebro, é também um curso de desenvolvimento pessoal, né? É justamente para você estar de bem consigo mesmo, né? Então assim, se programar melhor, ter mais atenção, ter foco, ter objetivo com as suas atividades diárias, né? Enfim, então a gente tem tido realmente respostas assim bem gratificantes com relação ao trabalho, pessoas que se sentem mais socializadas, porque o nosso trabalho também envolve uma parte de socialização e aí com isso eleva a autoestima, as pessoas se sentem melhores, mais participantes, principalmente o público da terceira idade, né, que tem essa necessidade de continuar participando, né? São pessoas que já
deram a sua contribuição de trabalho a vida toda e que aí, depois que se aposentam e os filhos saem de casa, aí às vezes fica aquele vazio, né? E que ela é inconcebível, né? Sentir esse vazio, porque a vida ela é plena, ela, né? tem muitas possibilidades. Então é importante que a pessoa continue praticando atividades que lhe deem prazer, que lhe tragam, né, essa melhora de autoestima, esse bem-estar. Isso é fundamental. Pelas suas palavras, fica claro que tudo começa no pensamento. Pensamento torna-se atos, atos repetitivos se tornam hábitos e a sua ideia, então, através do curso, é mudar o pensamento da pessoa para melhor. Isso aí, criar hábitos saudáveis, né? Assim como a gente hoje já tem muito internalizado essa questão de que a atividade física é muito importante, não só para você manter assim, uma estética bonita, mas para você manter o seu corpo funcionando bem, para você ter qualidade de vida, ter saúde, né? Esse conceito da ginástica para o cérebro, embora seja um conceito inovador, é algo que assim, a gente tem que pensar com a mesma, da mesma forma que a gente tem pensado na ginástica para o corpo. É fundamental manter o cérebro funcionando. E aí a gente pensa... Senão dá gordura. Senão você cria sedentarismo, né? Sedentarismo cerebral, porque é natural quando a gente aprende algo na vida, né? Qualquer coisa que seja, ou na idade escolar, ou na nossa vida profissional, uma vez aprendido um determinado caminho, né? Quando você estabelece aquele caminho de forma de fazer, é natural que o cérebro se acomode naquela maneira de fazer, porque ele já sabe, né? É o mais fácil, é o conhecido, não precisa enfrentar nenhum desafio para fazer da forma como ele já sabe fazer. Então o cérebro se acomoda, né? Assim, você passa a ficar numa zona de conforto. Bem, eu só faço dessa forma porque é como eu sei fazer, como eu gosto de fazer e como fica mais fácil fazer. E esse sedentarismo, ele é muito prejudicial, porque a gente, em determinadas situações em que se apresentam coisas novas, talvez você não se sinta amedrontado, ou se sinta com dificuldade de resolver, ou incapaz, ou com um pensamento de que aquilo é muito difícil, e na verdade é só uma questão de você estar treinado a enfrentar novos desafios, a encarar novos desafios, né? Aquele nosso telespectador, aquela nossa telespectadora que está ali nesse momento sintonizando a minha, a sua, a nossa Nova TV, ele já se convenceu que tem que fazer o curso Supera para poder exercitar o seu cérebro. O curso em si, como é? O curso ele é baseado em um trabalho pedagógico o tempo todo, né? Nós não somos um trabalho clínico nem terapêutico, é um trabalho pedagógico. São usadas ferramentas pedagógicas de amplo conhecimento. Tais como? Eu vejo um ábaco ali. O ábaco, isso, que a gente vai ter oportunidade de mostrar um pouco. E jogos pedagógicos, jogos que trabalham com desafio, com raciocínio lógico, com essa questão da visão espacial, de como colocar peças em determinados espaços, que são coisas que você pensa, mas parecem tão simples, mas elas estão envolvidas em todas as nossas atividades diárias, né? Se você vai no supermercado, você precisa arrumar as suas compras dentro do seu carrinho de compras, ou depois você botar as coisas dentro do seu armário na sua casa, quer dizer, são todas questões que parecem bastante cotidianas, mas que fazem parte, né, desse trabalho de desenvolvimento do nosso cérebro. Além de outros materiais que a gente tem, como apostilas, que tem jogos, desafios. Agora eu queria que você explicitasse quais são os dias, os horários de funcionamento, a localização. Eu já falei no início da nossa matéria, mas com certeza ao longo dessa filmagem outras pessoas vão parando e vão vendo e tendo interesse de conhecer e de se superar. Dias, horários, locais? Isso. Nós estamos aqui diariamente de segunda a sexta, de 8 da manhã às 6 da tarde, e nos sábados de 8 a meio-dia, né? Dentro desses horários nós temos várias turmas, as turmas são formadas por faixas etárias, o curso é para todas as idades,
para crianças a partir de 6 anos de idade, até pessoas da terceira idade, para as pessoas, para adultos que estão trabalhando, para pessoas que fazem vestibular, concursos, enfim, para todas as idades. E a nossa dinâmica funciona, uma aula por semana com 2 horas de duração, sendo que a primeira hora de aula é toda ela com o uso do ábaco, e a segunda hora de aula a gente então faz trabalhos com dinâmicas em grupo, alguns desafios, neuróbicas, né, que seria a aeróbica do cérebro, né? Agora, a qualificação profissional dos seus professores? São pedagogas, fizeram um curso de imersão de 80 horas no método lá em São José dos Campos, que é a matriz do método Supera. Então, assim, tem bastante conhecimento, tanto na metodologia como nessa questão da interação com as pessoas, né, de lidar com as pessoas, então estão bem preparadas. Eu queria que você mostrasse um pouco o ábaco, porque tem sempre uma importância e uma imaginação do que é o ábaco, ou seja, as pessoas têm esse tipo de curiosidade. Essa é a criança? É a criança passada pela sua mãe, né? Isso. Então, esse aqui é o ábaco que é utilizado pelo educador na sala de aula. Uns utilizam um ábaco menor, eu vou ter a oportunidade também de pegar para mostrar para você. E esse aqui é um instrumento de cálculo milenar. Isso aqui é utilizado, atualmente não se utiliza tanto para cálculos, né? Assim, mas antigamente era utilizado para fazer todos os tipos de cálculos nesse instrumento. No método Supera, a gente utiliza ele mais como uma ferramenta para trabalhar a atenção e a concentração. Sinteticamente, como é que é o funcionamento? O funcionamento dele a gente vê que tem 4 pastilhas divididas em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 colunas. Isso. Porque aqui o funcionamento dele é o seguinte: cada uma dessas contas aqui representam múltiplos de 1. Então isso aqui é uma unidade. A gente tem esse ponto. E por que esse é laranja? Esse ponto laranja aqui porque é o ponto base para a gente começar a fazer as contas. Mas então, pode escolher qualquer um desse aqui? Qualquer um desses. Essa coluna onde tem o ponto laranja é a coluna da unidade. A coluna do lado é a coluna da dezena, a coluna da centena, unidade de milhar e assim sucessivamente. E essa barra de madeira aqui no meio seria o sinal de igualdade. Aqui, toda vez que eu aproximo uma conta daqui, eu estou adicionando. Quando eu afasto, eu estou subtraindo. Então, por exemplo, se eu trago essa conta da coluna da unidade, eu trago ela para essa barra, eu estou adicionando 1. Mais 1, 2. Então, assim, o resultado está sempre relacionado com essa barra aqui. Se eu tiro 2, o meu resultado é 2. Se eu tiro 2, eu zerei. Multiplica, divide, faz tudo. Faz soma, diminui. As 4 operações. E a parte de cima? A parte de cima são os múltiplos de 5. Então, esse aqui, na coluna da unidade, é o 5. Aqui é o 50. Aqui é 5.000. Entendi. Entendeu? Esse aqui é o ábaco que é utilizado pelo aluno. É o ábaco, o funcionamento dele é exatamente como aquele ali, só que é para você utilizar, né, individualmente na carteira, porque o curso ele é assim, embora nós formemos turmas, mas cada um faz o seu desenvolvimento de acordo com, né, assim, a sua capacidade, seu ritmo, né? Então ele trabalha com o ábaco na carteira, com a apostila, e aí a apostila tem as contas em que ele tem que vir fazendo as adições e as subtrações, e o resultado ele transfere para a apostila. Você pode começar em qualquer ponto do ábaco? Em qualquer ponto desse que tiver a marca. Por exemplo, ali naquele ábaco onde está o laranja, aqui é onde a gente tem esse pontinho preto. Não sei se dá para visualizar. Então é nesse ponto preto que a gente começa a coluna da unidade. A gente sabe que tem alguns filósofos que são claros em seus pensamentos em dizer que só sei que nada sei, e que é importante no dia a dia adquirir cultura, adquirir conhecimento, e que esse tipo de formação nunca para. Eu queria que você falasse, explicitasse para a gente
como é essa questão do aprendizado. Porque, óbvio, você deixou claro que leciona-se para criança, para adulto e para a terceira idade. Qual a diferença que há nessa questão do aprendizado da criança, do adulto, da terceira idade? Se esses aprendizados são diferentes devido à idade e que tipo de melhoria que há ao se adquirir esse conhecimento no Supera para você vivenciar o seu dia a dia? Essa é uma excelente pergunta, Marcos, porque essa questão do aprendizado, a ciência tem mostrado de que a gente não para de aprender nunca. Nunca para. Havia um pensamento há alguns anos atrás, há 30, 40 anos atrás, que um cérebro maduro, o que ele tinha para aprender, ele já tinha aprendido quando se atingia a maturidade. E hoje, os neurocientistas estão pesquisando, investigando e estão tendo comprovação de que realmente não se para de aprender nunca. Então só sei que nada sei. Só sei que nada sei. Sempre a gente tem muito para aprender, para saber, para conhecer. E quanto mais se conhece, mais se tem para conhecer, porque o conhecimento é infinito, né? Então, assim, a gente quando diz que conheceu um pedaço, a gente tem visto muito isso quando tem participado de congressos de neuroeducação, que assim, você vê um profissional que é PhD e que quando ele começa a falar sobre o tema dele e fazer toda a demonstração de tudo que ele estudou, do método científico, de tudo que foi aplicado, e aí ele chega num ponto em que ele diz assim, olha, mas isso aqui ainda é só um pedacinho do que a gente tem, que a gente pode imaginar do que se tenha para conhecer. Uma questão, por exemplo, que foi colocada num congresso que a gente participou, é a questão, por exemplo, dos neurônios, que se pensava que depois de uma determinada idade, morria e não tinha mais. Ele morria. E eles estão conseguindo investigar de que assim, ele não morre, ele para de funcionar. Se você para de fazer essas sinapses, ou criar novas sinapses, ou fazer as sinapses que você tinha por costume fazer, que era quando você trabalhava, que era quando você estudava e tudo, aqueles neurônios eles ficam desligados, é como se fossem circuitos que são desligados. Entendi. Mas que com o estímulo eles voltam a funcionar novamente, eles aparecem lá como sendo, né, assim, como funcionando. E aí o exemplo que eles colocam, assim, que é muito legal, é como se o nosso cérebro fosse uma rede, como uma rede elétrica, com vários postes, com todo o cabeamento, com tudo. E aí assim, você tem uma rede pronta, tá tudo pronto lá, os postos, os transformadores, os cabos e tudo, só que tem regiões ali que a energia não está chegando, que você não está levando a luz para aqueles pontos. Então é assim que é o nosso cérebro, quer dizer, a gente quando faz alguma atividade na vida e você foca apenas naquela atividade, você não distribui, não faz novas atividades, você deixa de iluminar, deixa de aproveitar toda essa rede que você tem e que está sem você levar energia para ela. O Supera leva essa energia. O Supera leva, porque assim, são outras atividades que a gente faz. Algumas pessoas falam assim, mas eu trabalho muito, eu uso muito minha cabeça e tudo, então ou eu leio muito, eu já estudo muito e tudo. Ótimo, você já está fazendo atividades intelectuais que fazem realmente seu cérebro estar ativo. Você está fazendo seu caminhar no dia a dia, mas não está fazendo a ginástica. Mas você fazer a ginástica complementa todo esse trabalho que você faz. É como, por exemplo, se você, mas eu caminho todos os dias, faço minha caminhada. Tá bem, mas se você fizer uma academia, você vai potencializar ainda mais toda essa atividade que você está fazendo. Então a proposta da ginástica para o cérebro é essa, né? Assim, independente do que você já faça também a ginástica para o cérebro, que traz novos desafios, fala de coisas diferentes que você não está habitualmente a fazer, a falar, né? E que vai te trazer um enorme bem-estar, porque assim, nada aqui é feito de forma para você ficar cansado, não é uma coisa extenuante, pelo contrário, é uma coisa prazerosa de você ir melhorando, sentir que a sua capacidade de atenção está melhorando, que você está melhorando, que a sua memória melhora de acordo com o quanto você melhora de atenção, né? Assim,
essa relação, né, assim, para você, eu preciso ter uma boa memória, mas o quanto de atenção você tem nas atividades que você desempenha, né? Então, a base da memória é a atenção. A base de você ter uma boa concentração para você pegar e estudar um conteúdo grande e tudo, é você ter pequenas atenções. Pequenas atenções formam uma boa concentração. Então, tudo isso a gente trabalha aqui, né? Principalmente com o ábaco, que é um instrumento fantástico para essa questão da atenção. Porque você, se perder a atenção, você está fazendo ali, se distrair com alguma coisa no ambiente, ou se distrair com o seu próprio pensamento, você perde a linha do raciocínio que você estava fazendo, da conta que você estava fazendo, do momento em que você tinha um resultado aqui e precisava transferir para a apostila. Então, quer dizer, fazer esse trabalho é muito gostoso, porque às vezes a gente observa que mesmo tendo um barulho externo ou alguma influência externa, a pessoa não tira o foco da atividade que está fazendo. Aquele atleta do cérebro está ali te assistindo e está querendo vir aqui. O que você diz para ele e para ela? Eu digo que venha sim, que vai ser um prazer recebê-lo, que vai ser uma atividade muito prazerosa, muito boa, de uma convivência muito bacana, porque normalmente, né, assim, cria-se uma sinergia muito boa, porque não se trabalha o tempo todo só com o lado lógico, a gente trabalha com a questão da criatividade, com o lado, né, afetivo, né, dessas dinâmicas em grupo, onde há a participação, né, de todos, então existe um crescimento, né? E então eu digo assim, olha, venha participar, venha conhecer, porque é uma atividade assim, que é muito boa, muito satisfatória, e eu tenho certeza que quem pratica fica bastante satisfeito e com sente um bem-estar muito legal. A sua mãe é uma testemunha do quanto esse esforço, do quanto é necessário essa atitude para poder obter progresso? Sem dúvida. Minha mãe é uma pessoa assim, que eu sou suspeitíssimo de falar. Eu acho que eu vou deixar ela dar o depoimento dela com relação ao que o Supera fez na história dela, porque, na verdade, assim, esse projeto do Supera era um projeto que, né, assim, eu gostei por causa da formação que eu tenho na área de pedagogia, achei que era uma coisa que tinha tudo a ver. E quando eu conversei com ela e comecei a mostrar do que se tratava e tudo, ela imediatamente ela falou assim, olha, mas isso é uma coisa que eu quero fazer, se você trouxer isso, eu quero fazer isso. E ela acabou de, né, assim, com tanta satisfação que ela teve com o Supera, que ela acabou se tornando uma educadora do Supera, educadora de terceira idade do Supera, fez o treinamento, gostou muito, e aí, assim, enfim, eu acho que é melhor ela... símbolo. É um símbolo, sem dúvida, é um símbolo. A gente é suspeito de falar, mas eu tenho muita gratidão por esse empenho que ela tem e esse esforço e essa vontade de conhecer o instrumento, de conhecer o trabalho, né, de sempre ir mais a fundo nesse entendimento. Eu acho que isso buscar o melhor. Buscar o melhor. Então a gente vai a um breve intervalo e já a gente volta. Fique ligado aí, porque com certeza o exercício do cérebro vai trazer melhoria na qualidade de vida da sua família e das pessoas que estão ao seu redor. Nova TV, nossa força, nossa voz, a lente da verdade.
voltando de nosso intervalo, tenho certeza que, além da sua presença, convidou através de telefone, através da janela, gritando para o vizinho, para sintonizar a minha, sua, nossa nova TV, para que se possa obter maiores informações com relação à questão da ginástica do cérebro. Junto conosco, Dona Medi, ela que com certeza é um símbolo dessa revolução que está sendo implantada em nossa cidade, do curso Supera, que com certeza vai nos explicar e mostrar de maneira mais clara o que aconteceu na vida dela com relação à questão do Supera. Tudo bem? Muito bem, obrigada por estar tendo essa oportunidade de falar com vocês. E realmente, como o Márcio me falou anteriormente... Disse que o Roberto Carlos fez aquela música O Cara Sou Eu, em homenagem ao Márcio, foi isso? O cara é ele? Bom, para a mãe sempre é, né? E até para a própria população, né? Que essa oportunidade é muito boa. Realmente, quando ele falou do curso, eu tive vontade de fazer por mim própria, para aprender alguma coisa nova. Mas eu fiquei tão entusiasmada e comecei a me envolver de uma forma tal que eu senti que era isso que eu queria continuar fazendo. Porque eu vou estar com 75 anos daqui a uma semana um pouquinho mais. Parabéns antecipado. Obrigada. E senti na minha própria vida o benefício que isso me trouxe. Porque não é porque somos de terceira idade que a gente vai deixar de participar plenamente da vida. E esse curso me proporcionou isso, principalmente o uso desse instrumento maravilhoso, que vocês não podem calcular o que isso pode fazer na vida da gente. Esse ábaco, ele envolve o movimento dos dedos, e esse movimento dos dedos, o polegar e o indicador, é responsável por 70% da coordenação motora fina no cérebro. Então, quanto mais você trabalha com os seus dedos, mais você está exercitando o seu cérebro. Quer dizer, na musculação física, você faz os movimentos com o braço para os seus músculos ficarem rígidos. No movimento dos dedos, no ábaco, você está fazendo a mesma coisa, fortalecendo todos os seus neurônios, fazendo com que essas sinapses, essas conexões, fiquem cada vez mais energizadas. É importante deixar claro para o telespectador o que é a sinapse. São essas conexões, são as ligações que se fazem com esses movimentos do dedo. E isso a gente só vai sentir fazendo, praticando. Eu senti uma diferença enorme na minha vida, porque além de ser de terceira idade, tenho uma deficiência visual bastante acentuada, não sei se pela televisão dá para perceber, mas isso não foi impedimento, mas não é impedimento. Isso não é impedimento para ninguém. Vocês de terceira idade que estejam me ouvindo, continuem querendo viver bem e plenamente, porque vocês vão ser mais saudáveis, vão depender menos dos seus filhos, vão poder ajudá-los mais com netos, com filhos, que hoje em dia a vida exige tanto, e nada melhor do que você estar bem com você própria, você estando bem com você mesma, e isso a gente só consegue quando a cabeça está boa, porque se a cabeça não funciona bem, o corpo começa a ficar limitado, e a gente não pode deixar que isso aconteça, deixar o seu cérebro dar ordens da limitação do seu corpo, não pode. Quem comanda é o cérebro, e para isso a gente tem que fazer essas ginásticas, que são os jogos, que são muito interessantes. Que tipo de jogos, por exemplo? Olha, eu sei que o único jogo que eu vejo aí é o meu ganhar, o Fluminense. Não, aqui nós trabalhamos com diversos tipos de jogos que se chama blocos, bloqueio, tem o abalone, são todos muito interessantes. E os alunos que eu tenho de terceira idade, todos fazem os jogos com muito prazer, porque realmente é muito divertido. Você está numa aula, parece que você está brincando fazendo o jogo, mas ao mesmo tempo você está desenvolvendo a sua atenção, o seu raciocínio lógico, a sua habilidade visoespacial, que é você achar saída para as peças dos jogos, e isso tudo é importantíssimo para a cabeça da pessoa de terceira idade, porque se você se limita a ficar
ou só vendo televisão. Não sou nada contra, absolutamente. Mas, além disso, você tem que se dar este ganho pessoal de fazer alguma coisa por você própria, para dependermos menos dos filhos. Você vai a um banco, consegue resolver suas coisas sozinhas. Você, claro que não vai ser do dia para a noite, mas vai passar a esquecer menos. Ih, meu Deus, será que eu tomei meu remédio? Será que eu fiz isso? Claro que de vez em quando a gente vai ter os esquecimentos, mas a memória melhora muito. Você vai passar a ser muito mais ativa, muito mais consciente das coisas que está fazendo. E a avaliação dos alunos, quando começaram até a etapa, como Olha, foi essa evolução? Na verdade, a gente começa a sentir realmente. Sentou aqui na cadeira. Depois do 3º e 4º mês, você começa a sentir. Eu tenho uma aluna de 70 e poucos anos, que ela disse que depois do 3º mês que ela já estava fazendo Supera, que não precisava mais botar o despertadorzinho do celular para lembrar de tomar o remédio, que ela estava muito mais ativa, lembrando que ela tinha que tomar o remédio. Quer dizer, isso é uma vitória fantástica. A pessoa sentir que a melhoria da sua vida diária está sendo real. E isso é fundamental. Quer dizer, a pessoa, ao se matricular, ao pagar a sua mensalidade, ele está fazendo um investimento na sua inteligência em si próprio. E na sua saúde física e mental. E a longevidade, como é que fica? Olha, eu acho que aí atrasa bem mais, se tiver, claro que a gente sabe que o declínio vem a uma certa idade, mas vai demorar bem mais. Vai demorar bem mais, você vai poder ter uma vida ativa, saudável. E eu tenho alunos de 80 anos que participam, que são interessadas e que fazem os jogos, que é uma beleza. Então, tem que experimentar para poder sentir. Que bom. Mente sã, corpo são. Sem dúvida. É isso. Quero agradecer o depoimento da senhora, que eu tenho a certeza que muito contribui para o cidadão que nesse momento nos assiste, porque é um depoimento entusiasta e, mais que isso, mostra o resultado que se tem a partir do momento em que se decida a investir em si próprio, a frequentar as aulas do Supera e conseguir se superar no dia a dia. Não tenha dúvida, é verdade. Nova TV, nossa força, nossa voz, Obrigada. a lente da verdade. Há um breve intervalo e já a gente volta.
conosco, e voltando de nosso intervalo, a Raquel. Raquel, que é uma funcionária abnegada, ela que cuida da parte comercial do curso, ela que sabe, como ninguém, ajudar a você a ter a possibilidade de estar sentado aqui nesta cadeira no curso Supera. Raquel, existem algumas campanhas, algum tipo de atrativo para que se possa divulgar para a sociedade e atrair alunos que depois que se sentarem aqui, óbvio, participarem dessa experiência, não vão mais se esquecer e não vão largar. Mas de que forma é feito esse marketing, de que forma são feitas campanhas para que possa trazer aquele cidadão, aquela cidadã que nesse momento ali está te admirando, para poder participar do Supera e fazer ginástica com o cérebro? Primeiramente é um prazer. Então, Marcos, a gente está com uma nova campanha aqui de volta às aulas com o tema Abra Sua Cabeça, né? Como o Márcio disse também, a gente vive muito assim às vezes numa caixa, numa redoma, então a gente tem mesmo que adquirir novos conhecimentos, né? Então essa campanha também está muito bacana, a gente está muito envolvido com essa campanha, que a pessoa ela vem até aqui, ela pratica 30 minutos de ginástica para o cérebro. Né? Ela faz 30 minutos e concorre a um smartphone. Um test drive para o cérebro. Exatamente. Então a gente está realmente muito envolvido com isso, empenhado para que realmente dê certo. Como é que é o nome da campanha? Abra Sua Cabeça. Abra Sua Cabeça. Isso, então você que nesse momento está nos assistindo, né, se dê a oportunidade de abrir a sua mente. Exatamente, adquirir novos conhecimentos, né, e vir aqui para o Supera realmente. Chegou aqui e já depara com o seu sorriso. Exatamente, já se depara comigo, com o meu entusiasmo, com a minha alegria. Com a sua beleza. Muito obrigada. O endereço? É Rua General Osório, número 368, bem em frente à Casa dos Pobres, então não tem erro. A gente já vai recepcionar a pessoa e direcionar ela até esses 30 minutos para ela poder conhecer o nosso método e participar dessa super campanha, que está bem bacana, está bem legal. E eu tenho certeza que qualquer um vai querer participar para poder concorrer a esse celular. Qualquer um? Qualquer pessoa. Até o cinegrafista? Até a cinegrafista. Ela pode vir que ela vai se dar bem aqui? Pode também. Se tiver dificuldade de aprendizado? A gente vai ajudar. Agora, e quais são os horários? Então, a gente está com diversos horários aqui. Então, assim que a pessoa chegar, a gente está aqui de 8 às 6 da tarde, de segunda a sexta, e assim que a pessoa chegar, a pessoa já vai poder fazer direto esses 30 minutos. Segunda a sexta, de 8 da manhã às 6 da tarde, em frente ao São Vicente de Paulo. Exatamente. Então, é uma vem aqui, procura a Raquel de Queiroz. Raquel de Queiroz? Raquel Monteiro. Mas você é tão inteligente quanto a Raquel de Queiroz? Pois é. Aí fica mais também, fácil. Né? Aí chega aqui, conversa contigo e vai ter oportunidade. Isso. Os instrutores estarão aqui à disposição. Exatamente, né? Não só eu, como também as outras educadoras vão estar aqui também disponíveis para oferecer esses 30 minutos de ginástica para o cérebro. Aí senta na cadeira aqui e vai exercitar o cérebro. Faz o hábito, faz a atividade, colocar o cérebro para funcionar. Aí quando sai ali, já sai com o cérebro correndo. Tinindo. Nova TV, nossa força, nossa voz, a lente da verdade. Fique com imagens do curso Supera. Bem, eu queria mostrar para vocês aqui um dos jogos que a gente trabalha aqui. Esse é o jogo Blocos, é um jogo de tabuleiro, é para ser jogado em dupla e o objetivo dele é você colocar o máximo de peças que você tenha nesse espaço do tabuleiro. Vence quem coloca mais peças, quem no final fica com menos peças. E a gente tem que ir preenchendo todos esses espaços, todos esses quadradinhos, seguindo uma regra de que as peças elas só podem se tocar pelos vértices, pelas pontas, elas não podem ficar uma do lado da outra. Então isso cria uma certa dificuldade, porque você vai ficando com vários espaços que não podem ser preenchidos, que você tem que pensar de que maneira vai conseguir encaixar a peça naquele espaço que sobrou, que restou. Então isso envolve muito a atenção, a concentração, o raciocínio, né, de como você dá sequência para aquelas peças que você começou a encaixar no tabuleiro. Tem esse pensamento, essa habilidade visoespacial, quer dizer, você visualizar o espaço
e entender e reconhecer o quanto você pode utilizar desse espaço para, no final, você sobrar menos peças na sua mão ou não sobrar peça nenhuma. Então é um jogo muito legal, a gente faz com alguma frequência no Supera e sempre assim, traz muito bem-estar para quem participa desse jogo. É bem legal. Aqui nós temos um outro jogo que se chama Abalone. É realmente também um jogo de você ter foco, atenção, lateralidade, porque você vai mexer essas peças andando sempre nas verticais e sem poder passar uma peça sobre a outra. É muito interessante, é um jogo que você exercita o seu raciocínio e é fundamental que se preste atenção. Aqui nós temos um outro, que este aqui é mais para as crianças, que são blocos de encaixe, que elas têm que colocar as peças sem que haja repetição da cor em cada um dessas colunas. Temos aqui os 3 tipos de ábaco, como nós já falamos antes, aquele grande do professor, esse do aluno jovem e adulto, aqui o das crianças e aqui o da terceira idade, que fica mais fácil de você manipular as contas, porque realmente as pessoas podem ter mais dificuldade visual, dificuldade motora, então este ábaco facilita bastante. E temos aqui uma pirâmide de bolinhas, que é muito interessante, que você tem as peças e você vai, com o tempo, que assim que você tiver a prática, você consegue botar as bolinhas em pé. Também tudo isso desenvolve atenção e raciocínio. Então é essa parte, uma das partes, né? Bom, eu vou mostrar aqui para vocês um outro jogo nosso, que é a Torre Vertical, né? E nesse jogo aqui a gente vai trabalhar bastante a nossa memória de trabalho, porque a gente precisa saber a sequência em que se faz para poder chegar ao objetivo desse jogo, a concentração também, a coordenação motora. E eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês como é que funciona. O intuito desse jogo é a gente tirar essa argola aqui da base e também da corda, né? Então o nosso primeiro passo vai ser isolar uma bolinha. E a gente faz isso dessa maneira, passando um triângulo aqui no meio dessa base. Isolando uma bolinha, a gente sobe com a argola até o final da base, passando ela pela bolinha, passamos aqui pela bolinha e agora basta um passo para que a gente tire essa argola da base. E a gente passa aqui pelo meio da base e dessa maneira a gente obtém o resultado. E agora a gente tem que fazer o movimento contrário e voltar com a argola da base. Então a gente faz os mesmos passos. Passa aqui primeiro pela bolinha, depois no meio da base, vem aqui por cima, passou a bolinha por dentro e volta com um triângulo. É um jogo que a gente vai estar trabalhando bastante a persistência, a nossa concentração, o foco, a coordenação motora. Então é um jogo bastante interessante também, que eu sempre mostro esse jogo, gosto de mostrar para as pessoas. E é isso. Quero lembrar vocês que temos cursos à noite, nos horários de 18h30 a 20h30,
para adultos ou pessoas que não têm possibilidade de estudar nos horários da parte da manhã e na parte da tarde. Venham todos, venham conferir, estejam conosco. Telefone 2523-5286, endereço Rua General Osório, 368, em frente à Casa dos Pobres, 2523-5286. Supera Ginástica para o Cérebro.